Eu sou a Aline Lorandi e esse é o canal Land, um canal voltado ao desenvolvimento infantil. Que bom que você está aqui de novo, vamos seguir aprendendo. Hoje eu vim falar para vocês sobre acento. Ah, Aline, sim, aqueles risquinhos gráficos que a gente faz nas palavras. Não. Eu vim falar para você sobre o acento como propriedade das palavras, inclusive quando a gente apenas fala elas. Como assim, Aline? Ah, pois é, acento é uma propriedade gráfica, sim, porque vem também da fala, né? Então, a escrita, enquanto representação da fala, representa também alguns acentos. Mas a verdade, e aqui entra a novidade desse vídeo, é que praticamente todas as palavras têm acento. Como assim, Aline? Não são todas as palavras. Sim, são pouquíssimas as palavras que não têm acento. Esse acento fonológico, o acento que marca a entonação que nós vamos dar às palavras e às frases e, consequentemente, à língua. A questão do acento e a melodia que ele provoca é justamente uma das primeiras informações linguísticas que o feto recebe já dentro da barriga da mamãe. Justamente, existem testes que mostram que bebês recém-nascidos já mostram preferência pela sua língua materna em relação a outras línguas. Mas como é que eles podem saber? Certamente não é entendendo palavras, mas percebendo as diferenças de entonação, as diferenças prosódicas, ou seja, os diferentes ritmos das diferentes línguas. Quer ver como as crianças desde pequenininhas se ligam nessa coisa do acento? Esses tempos, o papai da Isabela chamou a prof dela de Lili. E ela disse pro papai, papai, não é Lili, é Lili. Por quê? Porque o acento também tem essa capacidade de distinguir palavras, por isso ele tem essa importância tão grande em termos de fonologia. Pense nas palavras sabia, sábia e sabiá. São três palavras exatamente iguais que só se distinguem pela posição do acento nas sílabas. A Isabela também tem duas amigas, a Lala e a Lalá, que se distinguem também só pelo acento. Então essa é uma informação importante, gente, e que você deve trabalhar com seus alunos bastante no nível da oralidade, para que eles consigam perceber isso depois na escrita, que é silenciosa. Por que muitas pessoas cometem um erro ortográfico, por exemplo, de em vez de escrever cafezinho sem o acento do café, na letra E, né? Porque eles ficam com essa memória justamente do acento escrito, né? Daquele sinal gráfico escrito e reproduzem esse sinal quando o acento, na verdade, muda de lugar pelo acréscimo do sufixo inho, né? O sufixo inho tem um acento próprio, então ele leva o acento do E lá pro I, cafezinho, né? Lá para essa sílaba zin. O que acontece? Como na escrita a gente não está pronunciando, a gente fica com aquele registro gráfico na memória, visual, certo? Então é importante você trabalhar também em sala de aula essa questão do acento que muda e que, portanto, aquele sinal gráfico some e a gente não escreve cafezinho, né? Mas cafezinho sem esse acento, porque se forma, então, aquele padrão de paroxítona que não precisa ser marcado graficamente na escrita. E existem padrões, né? As línguas têm diferentes padrões acentuais para as palavras e para as frases. Então, vamos pensar nas sílabas das palavras, sobre as quais já falamos um monte aqui no canal, recebendo uma força maior do que a outra, né? Então, vamos usar alguns exemplinhos com a palavra mesa, mesa, mesa. Vocês percebem que tem uma sílaba pronunciada com mais força articulatória e outra com menos força articulatória. Casa, casa, copo, copo, certo? E esse padrão forte, fraco, se vocês analisarem um monte de palavras no português, vocês vão ver que ele é o mais frequente. É aquilo que na escola a gente aprende que é paroxítona. Então, esse padrão de paroxítona com a
penúltima sílaba acentuada, e aqui nós estamos falando, eu fiz a aspinha assim, que eu não estou falando de acento gráfico, estou falando de acento no sentido de sílaba mais forte em relação às sílabas mais fracas de uma paroxítona. Então, nós temos as oxítonas com essa força maior de produção na última sílaba. Em geral, são palavras que vieram para o português de empréstimo, como abajur, ou palavras que têm uma sílaba com travamento, como nós já vimos no último vídeo, né? Uma sílaba fechada, como em computador, né? Que esse dor, então, vai levar o acento, porque tem esse r no final. E nós temos, então, as paroxítonas, que são essa penúltima sílaba mais forte em relação à outra que é mais fraca, ou as outras que são mais fracas. E essa questão do acento é sempre relativa, né? Uma forte em relação às outras fracas. E elas também têm fraquezas diferentes entre si, e isso vai implicar alguns processos fonológicos. Por que a gente fala fósforo em vez de fósforo, por exemplo? E também a proparoxítona, então, que é a antepenúltima sílaba acentuada. Aí vocês aprenderam na escola que toda proparoxítona recebe acento gráfico. Por quê? Porque justamente é o padrão menos comum do português, tá? Então, todas as palavras da língua têm acento. Você sempre vai encontrar essa relação forte e fraco. Quando é que você não vai encontrar essa relação forte e fraco? Justamente em palavras monossilábicas e, em geral, palavras de função gramatical, como artigos, a, o, eles não têm acento. Alguns pronomes, me, te, ti, esses pronomes não têm acento, alguns têm, tá? Então, e são justamente essas palavras que as crianças vão acabar juntando na escrita, porque elas não percebem justamente elas como palavras separadas, porque essa noção de acento já está lá gravadinha na memória dela em relação à língua que ela conhece há bastante tempo na oralidade, tá bem? Então, vamos recapitular. Nós temos 3 padrões de acentuação, certo? A oxítona, última sílaba acentuada, paroxítona, penúltima, proparoxítona, antepenúltima, certo? A paroxítona é a mais comum do português, é por isso que você não vai ver esse acento sendo marcado graficamente, tá? Essa é a justificativa real, né? Embora a gente aprenda um monte de outras regras na escola. As oxítonas vão receber acento justamente porque não seguem o padrão mais comum, mas vêm de empréstimos. E as proparoxítonas vão ser todas acentuadas porque são um padrão bem diferentão no Brasil, tá bem? Se você mostrar para suas crianças na escola que as palavras têm essa relação de forte e fraco, vai ficar bem mais fácil para elas entenderem que palavras vão receber acento e quais não vão receber, né? Você pode brincar de batucar na mesa, né? Fazer barulho no forte, fraco, né? Para elas perceberem também sensorialmente, né? Essas questões fonológicas que são tão importantes para a gente aprender também a ler e escrever. Certo, pessoal? Ficou com dúvida? Escreve aqui para mim, não tem problema. Manda mensagem, não precisa ser aqui como comentário. Espero que você tenha curtido, que essa informação tenha sido útil para você e que continue ajudando você a se sentir mais empoderado, mais empoderada na sala de aula, porque conhecimento é poder. Tá legal, gente? Vamos seguir aprendendo? Vem comigo!